Vão usar por muito tempo ainda o calendário 2025? Daqui a um mês e alguns dias, e 7 dias, nós vamos rasgar, jogar fora o calendário. Por quê? Porque o tempo acabou. O ciclo deste ano terminará. Porque todas as coisas terminam. Não adianta se apegar. Padre, 2025 foi o meu ano. Foi, pois acabou. Espero que 26 também seja. Padre, 2025 foi um ano terrível. Então se prepare, porque também está acabando. A igreja, ela nos ensina por meio disto. E eu queria dizer uma coisa muito importante aqui. Quando a gente não compreende isso, a gente cai na noção materialista da história, que é cíclica. E a história não é cíclica. É só observar com os olhos. Este dia 23 vai se repetir? De 2025 nunca mais. Então não é cíclico. Mas teremos outros dias 23? Teremos 12. Nos 12 meses do ano. Mas nenhum é igual ao outro. Então, ao mesmo tempo, existe algo que é cíclico e algo que é linear. Por que isso é importante, Padre? Porque a gente às vezes vive meio anestesiado. Vamos fazer a contagem. Janeiro, férias. Fevereiro, carnaval. Março, pagar a conta. Abril, Páscoa. Maio, mês das mães. Junho, pamonha e canjica. Julho, férias de novo. Agosto, nem sei o que é, mas tem Dia dos Pais, coitado dos pais, né? Agosto, Dia dos Pais. Ah, para nós sim, festa da padroeira. Agosto, Dia dos Pais. Aí setembro, intervalo. Outubro, Dia das Crianças. Novembro, já começa a se preparar, porque vai acabar o ano. E final do ano, Natal e Ano Novo. Se você perceber, existe um sistema para a gente ficar anestesiado. Mas esse sistema não é o mesmo sistema que a igreja ensina. Na verdade, a igreja está nos dizendo, 2025 foi único. Quem não aproveitou, não vai voltar. Mas vai ter de novo, vai ter outro ano, não este. Por isso que a gente celebra o tempo. E nós estamos agora, de uma maneira pedagógica, vivendo o final do ano. Hoje o ano para a igreja termina. E existe uma noção interessante aqui também. O final, ele pode ser um recomeço. Se Deus nos der a oportunidade, nós vamos viver outro ano. Se amanhã, ou se hoje Jesus voltar, este ano foi o nosso último ano litúrgico. Mas se Jesus ainda não voltar, se ele ainda demorar, vai começar um novo ano litúrgico domingo que vem. Então nós estamos sempre terminando e começando alguma coisa. Essa talvez seja uma das coisas mais difíceis para o ser humano. Tudo na nossa vida está sempre começando e terminando. Padre, acabei de me casar, o que é que o senhor diz? Aproveite. Casamento não é eterno. Padre, acabei de ter um filho, o que é que eu faço? Crie bem, porque um dia ele vai dizer, mãe, vou casar. Ou vai dizer, mãe, vou embora. Vai chegar esse dia? Faz parte. Não, padre, mas eu vou criar para mim, pois vai matar o filho. Você não pode criar para você. Você não é a referência da vida dele. É por isso que a igreja coloca o final do ano. E a solenidade de hoje, o domingo, já é uma solenidade, e nós elevamos ainda, a igreja eleva a outra solenidade, que é a de Jesus Cristo, Rei do Universo. Por que, padre, que isso é importante? Durante quase 2 milênios, a igreja católica teve a chance de influenciar a sociedade ocidental. Começou no Oriente, mas floresceu no Ocidente. E nos últimos séculos, nós vemos uma guerra espiritual, uma guerra
intelectual e uma guerra material. A gente vê um processo de encolhimento na igreja. Ai, padre, lá vem o senhor com essa conversa. Ah, é conversa? Em todos os países é possível pregar o evangelho? Tem países que se eu pregar o evangelho eu posso ser preso? Sim. Posso ser morto? Sim. Não só posso, como está acontecendo hoje. Está acontecendo hoje. É porque nós não vivemos num país onde o culto católico é proibido. Mas nós temos irmãos nossos batizados, cujas igrejas estão sendo hoje cercadas e metralhadas com as pessoas dentro. Por quê? Porque são católicos. É uma perseguição para que a igreja encolha. Então, quando você vê um noticiário, igreja de tantos séculos vai ser transformada em boate. Quando você olhar e ver, igreja de tantos séculos vai ser demolida, não desconfie, é um processo artificial. Há palavras que são permitidas e há palavras que não são permitidas. Há governos que perseguem de morte a pregação da fé. Por quê? Porque a pregação se expande. A fé se incendeia como lâmpada. A pregação vai aumentando. A igreja vai se espalhando. Ela vai por emanação. Ela vai irradiando. Então, por isso, existe sim uma perseguição material. Também existe uma guerra intelectual. Todo mundo aqui já deve ter escutado, em algum momento da sua formação acadêmica, algum tipo de conteúdo anticatólico. Padre, não é verdade? Não, não é verdade. Vamos pesquisar. E vocês vão ver que não é verdade. Então, façam exatamente aquilo que na vida acadêmica nós temos que fazer. Questionar. Na hora que a gente questiona essa propaganda anticatólica, que na verdade é uma guerra intelectual. Por quê, padre? Porque ser católico não é só ficar em casa. Ser católico é formar uma cultura. Nós fazemos parte de uma cultura católica. Por que sua vida é valiosa? Porque a antropologia católica, a antropologia teológica católica, diz que você só está abaixo de Deus. Por que a mulher, dentro da cultura ocidental, tem um lugar de destaque? E na cultura oriental não tem. Por quê? Porque a antropologia católica diz que a mulher é o centro da aliança com Deus. Então vamos entender, antes que seja tarde demais, e vocês estejam, mulheres, sendo proibidas até de falar em público. Cuidado. Pensamento católico, guerra intelectual, guerra cultural. E também é uma guerra espiritual. Tudo acontece para nos atrapalhar nos planos de Deus. Tudo acontece. Por quê, padre? Porque coisas valiosas são assim. Elas são provadas. E diante disto, o Papa da época, vendo um movimento, porque foi um movimento provocado e financiado, de varrer todas as monarquias católicas. Inclusive o Brasil era uma monarquia católica. Todas as monarquias católicas, todas, foram varridas da terra. Padre, mas por que é tão importante uma monarquia católica? Porque defenderá os ideais do Evangelho, como as outras culturas defendem seus ideais com armas. Vá para um país onde a Sharia é desenvolvida. Vá com a sua roupa ocidental, para você ver se você não apanha na cara. Nós estamos numa guerra e nós não percebemos ainda. E ainda estamos dizendo, será que realmente esse padre está dizendo a verdade? Questione e vai estudar, que você vai perceber. O Papa da época, percebendo que todas as monarquias católicas estavam sendo varridas, ele fez o decreto desta solenidade e disse, aqui na terra tudo passa, e o Ocidente católico
também vai passar. Como já está passando. O Ocidente não é mais hegemonicamente católico. A Europa não é mais católica. As Américas não são mais todas católicas. Está passando. Aí o Papa percebeu e disse: mas Jesus continua sendo rei. E ele não é só o rei de um território. Ele não é só o rei dentro do Vaticano. Ele é rei de todo o universo. Até das galáxias que a gente não descobriu ainda, porque nossa ciência é limitada. Até lá, Jesus Cristo é o rei. E todo rei possui reino. E aqui nós temos uma filosofia política interessante. Como é que um reino se estabelece? Como é que um reino domina? Padre, ainda bem que o Brasil é um país livre. Não, nós somos um país dominado. Como é que um reino se estabelece? São 3 coisas que a gente identifica: imposto, terror e guerra. É assim. Tem ainda a 4ª ponta, que são as leis. Imposto, terror, guerra e leis. É assim. É assim que um reino se impõe. Um reino da terra. Vocês pagam imposto? Então vocês não são livres. Compreenderam como as coisas são? Pensem sobre isso. Isso é para incomodar mesmo, viu? Eu sei que incomoda. Já pensaram eu vir para a missa e o padre dizer que eu sou escravo? Pois é. Incomoda mesmo. É assim que os reinos da terra se estabelecem. Jesus diz: eu tenho um reino, mas o meu reino não é deste mundo. E como é o reino de Jesus Cristo? Ele vai dizer 7 coisas sobre o reino dele. Primeira, meu reino é como um semeador que saiu a semear. A terra precisa acolher a semente. O coração do homem precisa acolher o reino. O reino de Deus não vem por armas. O reino de Deus não vem por prédios, por leis, por decretos. O reino de Deus não vem por terror ou por impostos. O reino de Deus vem por adesão. Eu estou aqui porque eu quero, não é por medo do inferno. Eu estou aqui porque eu quero, eu aderi, eu colei minha vida no reino de Deus. Uma semente caiu no meu coração e eu abri meu coração como a terra se abre. Segunda parábola: o reino de Deus é como um homem que plantou um campo. E durante a noite veio o seu inimigo e semeou joio. E cresceram juntos o trigo e o joio. No reino de Deus, Deus já tirou todos os males? Ainda não. Por que não, padre? Ele mesmo explica. Pode ser que arrancando o joio, eu prejudique também o trigo. A gente diz muito assim, né? Por que Deus não faz nada com o que está acontecendo de mal no mundo? Sabe o que é que Jesus diria se ele tivesse um temperamento mais explosivo? Ele não tem. Ele diria assim: não tem mal em você também, não? Ou você quer que eu arranque o mal só do outro? Você também não fez coisa errada, não? Ele diz mesmo. Ele diria: você também não fez coisa errada, não? Então eu devo arrancar só o joio do outro? Seu joio vai ficar? Por quê? Que tipo de justiça é essa que só cai no campo do outro? Por isso que a segunda parábola é: vai crescer o joio e vai crescer o trigo. E na hora da colheita, o que é a hora da colheita? Quando as obras se manifestam. Quando os frutos estão maduros, aí eu vou separar. Eu não, os anjos. Não, nem é você, nem serei eu. Os anjos. Terceira parábola: o reino de Deus é como um comerciante de pérolas, que conhece o que é sábio, conhece o que é belo. Este comerciante encontrou uma pérola escondida. Onde é que se esconde a pérola?
Dentro da concha. O reino de Deus é escondido, ele não está exposto. Está escondido. Eu tenho que encontrar a concha e encontrar dentro da concha a pérola. O esforço da busca. E faz todo sentido quando você oferta uma coisa valiosa para uma pessoa que não quer. O que acontece? Ela joga fora. É só o que tem no mundo. Gente sofrendo porque, padre, eu faço tudo por essa pessoa e ela não reconhece. Pois é. É porque ela não sabe o valor do seu sacrifício, ela vai jogar fora mesmo. Ela vai jogar fora porque ela não sabe o valor da pérola. Mas o comerciante de pérola sabe. Outra parábola é como um tesouro escondido no campo. A gente passa por cima todo dia, não enxerga o tesouro, mas ele está ali. Mas para quem cava, esforço, encontra, vale a pena vender tudo e comprar o terreno. O reino de Deus também é como um grão de mostarda. Semente é forte ou é fraca? Semente é um objeto forte ou fraco? É fraco. Se eu pisar numa semente, morre. O reino de Deus também começa frágil. O começo é frágil. Mas quando começa a crescer, o que é que a semente se torna? Uma grande árvore. O reino de Deus cresce silenciosamente como uma planta. Como foi que você se tornou quem você é? Foi de uma vez? Começou frágil? E hoje, como é que você está? Você ainda é aquela criança que por causa que o coleguinha diz você é feio, vai para o quarto chorar? O que aconteceu? Você cresceu. Um grão de mostarda que cresceu. O reino de Deus também é como uma mulher que prepara uma massa e fermenta com fermento. Como assim, padre? Vocês comeram pão hoje? Comeram? Vocês conseguiram ver no pão onde é que está o fermento? Não. O que aconteceu com o fermento? Se desmanchou, se misturou na massa. Mas dá para saber o que é uma massa fermentada e o que não é? Qual é a diferença? A massa fermentada você come e fica inchado. Não, brincadeira. A massa fermentada, ela aumenta de volume. O reino de Deus cresce. Por isso que eu dei minha vida para a igreja, para que o reino de Deus cresça. Cada um que está aqui, dê sua vida para que o reino de Deus cresça onde você está. Padre, eu sou somente a pessoa da acolhida. Eu só pego as cadeiras no final que o Senhor manda eu tirar tudinho do mezanino. Mando mesmo. Tira tudinho do mezanino. Para poder fazer a limpeza. Isso faz o reino de Deus crescer? Fermento na massa. Padre, eu estou em casa, trancado, porque acabei de dar à luz um filho e não posso nem ir para a igreja. Eu estou vendo o Senhor aqui pela televisão. O reino de Deus é fermento na massa. Interessante isso, né? É um reino silencioso, mas quando você percebe, se manifestou. Eu não tenho medo nenhum de dar a minha vida pelas coisas de Deus. Eu sou o fermento, eu sou a semente, eu sou o grão de trigo, eu sou a concha que guarda a pérola, somos nós. Ah, padre, por que é assim? Porque se Jesus fosse implantar o reino com prédios, com armas, com leis, com terror, o que faltou? Tinha alguma... Era só isso, né? 4 coisas. Se fosse implantar com tudo isso, o que eu esqueci de falar? Com imposto, pronto, é verdade. Se fosse para implantar o reino com tudo isso, o que aconteceria? Todo mundo veria. Mas em breve,
tudo passaria. E é fácil de entender. Vocês estudaram história? História antiga. Pirâmides do Egito. Cadê o Império Egípcio? Acabou. Babilônia. Portão de Astarté. Enorme, feito com pedra, com louça. Cadê? Deixou de existir. Caiu. Império Romano. O império onde o sol nunca se punha. Era tão grande que em todo canto tinha o sol no céu dentro desse império. De um lado ao outro do mundo. Cadê? Já foram a Roma, na cidade velha de Roma? O que é que tem lá? Um monte de barro. Ruínas. Se o reino de Deus fosse implantado com impostos, com terror, com leis, com guerras, ele passaria. Mas o reino de Deus é assim, silencioso. Última parábola para fechar as 7. O reino de Deus é como uma rede lançada ao mar. A rede é jogada longe. E qual o movimento que a rede faz? Ela se abre ainda fora da água e quando cai na água faz o quê? Ela vai puxando e fechando os cardumes. E quando a rede chega até onde o pescador quer, o que é que ele faz? Puxa. Ele pode puxar de uma vez? Tem que puxar como? Aos poucos. Padre, o que tem a ver isso? Eu nem pesco. Você não pesca, mas você vive. Tem gente que quer que as coisas aconteçam de uma vez, né? Tem gente que quer pegar a criancinha de 4 anos e dizer, meu filho, eu já vou lhe ensinar quando você for adulto. Não, tenha calma, é criança. Trate como criança. Criança de 4 anos, o que eu tenho que fazer? Sentar no chão, brincar com ele. Conviver, ter paciência, é isso. Adulto, agora adulto sim, acocha ou nó. Eu tenho que entender que as coisas levam tempo, mas estão acontecendo. Eu vou resumir em 2 palavras. O reino de Deus exige de nós confiança. Você confia que Jesus é rei? Ele reina já? Olha a voz de vocês como prova. Ainda bem que vocês não conseguiram mentir. Sim. Confiança. E a outra coisa, todas as parábolas que eu citei têm a ver com paciência. Por que, padre, paciência? Para que a construção que eu estou fazendo seja para sempre. Tem um ditadozinho que a gente diz: vem fácil, vai fácil. Padre, eu estou tão feliz, comecei a namorar hoje, a gente já está falando em casamento. O que é que o senhor diz? Vai acabar. Vai acabar. Não tem nada construído, são só palavras, são só sentimentos. Por isso que Jesus diz, não, meu reino não é de palavras, nem é de sentimentos, ele é construído todos os dias. Então Jesus é sim rei, e ele já está reinando, mas por ora, o reino está em uma das suas 4 etapas. Todas as coisas têm etapas. Padre, eu quero tanto comer um bolo mole, o que eu tenho que fazer? Quais são as etapas? Os ingredientes. Está resolvido com os ingredientes? Tudo na mesa, o que tem que fazer? Agora vamos trabalhar. Acabei de preparar a massa, já está pronto? Tem que fazer o quê? Vamos colocar no forno. Adianta botar muito alta a temperatura? Tem gente que é tão ansiosa que na hora que vai assar um bolo, pega uma cadeira e bota na frente do forno. Tem ou não tem? Tem até forno com lâmpada para essas pessoas. Tem que esperar. Terminou, já pode comer o bolo? Não, agora vamos esperar esfriar. Se desenformar quente, é culinária, padre? Não, é teologia. É vida. Quais são as 4 etapas do reino de Deus? Primeiro, presença. Um rei precisa ser presente.
Um governante que não é presente, ele vai abrir uma coisa chamada vácuo de poder. Se o pai nunca está em casa, outro vai ocupar o lugar dele. Nunca está em casa. Até quando podia estar, não está. Por favor, não leve isso a sério não, viu? Jesus Cristo cumpriu a primeira etapa do reino de Deus. Deus ficou no céu ou desceu à terra? Ele veio. Qual o nome desse movimento? Encarnação. Virgem Maria. Ele desceu, ele é presente. Padre, não estou gostando dessa conversa de rei. Nós estamos tão viciados na nossa mente que a gente escuta as palavras e não entende mais o significado. Então eu vou trocar as palavras rei por duas palavras: pai e pastor. Quais são as etapas da paternidade? Quais são as etapas da maternidade? Quais são as etapas do pastoreio? Agora eu trouxe para a sua vida. Porque você pode achar que nunca vai ser rei. De fato, nós nunca seremos, porque o rei é ele. Mas pai você pode ser. Mãe você pode ser, ou já é. Pastor você pode ser. Líder, né? Pastor. Primeira etapa, presença. Você tem que ser presente. Mãe tem que ser presente, pai tem que ser presente, pastor tem que ser presente. Vocês saem de casa, uns vêm lá do Eusébio, outros vêm lá do Aquiraz, outros vêm daqui mesmo de perto, tá tudo ótimo, continuem. Mas por que vocês vêm? Porque vocês acreditam que eu também estaria aqui. Vocês acreditam na presença. Eu vou, porque vai estar lá aquele padre que a missa é bem rapidinha. Eu vou. Não é presença? Pronto, eu estou presente por 2 horas. Até mais depois, né? Segunda etapa do reino de Deus. Jesus Cristo implantou o reino com o seu sofrimento. Existe autoridade sem sofrimento? Existe paternidade sem sofrimento? Existe pastoreio sem sofrimento? Não, não existe. E essa talvez seja a palavra mais difícil. Por que você pode dizer, este é o meu filho? Porque ninguém sofreu mais por ele do que eu. O que eu posso dizer, esta é a minha paróquia? Porque ninguém sofreu mais por ela do que eu. O que Nossa Senhora pode dizer? Meu filho, você é meu filho, Jesus. Porque ninguém sofreu mais por ele do que ela. E por que Jesus pode dizer que esta é a igreja dele? Ninguém nem poderia sofrer mais do que ele. Não entenderam? Além da presença, além da visão do rei, também é necessário que o rei cumpra a segunda coisa. Todo rei tem que estar ciente que ele vai dar a sua vida pelos seus súditos. Ah, padre, isso é coisa de judeu, não é? Não, até no mundo grego tinha isso. Lembram da história de Paris e Heitor? Lembram? Paris foi lá mexer com a mulher do rei, a tal da Helena de Troia. E aí os troianos, com raiva, vieram guerrear. O irmão caçula, Paris, foi quem inventou isso. Cuidado, viu, vocês? Estão vendo aí o perigo que dá? Uma guerra começou por causa de confusão com namoro. Lá vem o rei. Eu exijo um duelo. Quem que foi duelar? Heitor, que era o irmão mais velho. E ele foi e morreu pelas mãos de Aquiles, porque ele sabia que era a missão dele morrer pelo irmão. Por que eu obedeço o meu pai? As pessoas, como vão por essa bobagem de dialética de senhor e escravo, pensam, é porque o pai é mais forte. Não, eu obedeço o meu pai porque ele morreria por mim. Ninguém faria isso por mim. Ninguém morreria por você. Sua mãe e seu pai, sim. Por isso, quando meu pai e minha mãe falam, o que é que eu faço? Pelo menos eu escuto, porque eles são os únicos que derramariam sangue por mim. Eu até brinco nos casamentos, e é verdade. Se o seu namorado, na hora de um assalto,
sair correndo, deixar você sozinha, nem ligue mais para ele. Eu vi um vídeo uma vez que aconteceu isso. Veio o rapaz assaltar, estava eles, o casal de mãos dadas se beijando na rua. Na hora que o rapaz anunciou o assalto, o namorado correu com tudo. Ficou a namorada e o assaltante. O assaltante foi consolar a namorada. Eu digo para essa menina, um livramento, minha filha. O assaltante foi enviado por Deus aí. Nem assaltou, com pena da coitada, né? Casou com assaltante? É doida aí. Aí essa aí, retiro o que eu disse. É missão do homem derramar sangue. Por isso que padre é sempre o vir probate, não é? É sempre o homem. Porque é a missão do homem derramar sangue pela família. Por isso que Jesus implantou a segunda etapa do reino como? Na cruz. Ele comprou com sangue a igreja. Padre, por que essa conversa de sangue, né? Sangue para lá, sangue para cá? Por quê? Sangue gera vida. Quando uma pessoa está muito mal no hospital, não sei se ainda é assim, né? Porque a medicina avança, mas as pessoas, às vezes, como último recurso, faziam o quê? Uma transfusão de sangue sadio. Sangue gera vida. No altar se derrama sangue para gerar vida. Então Jesus foi na segunda etapa do reinado, derramou sangue. Terceira etapa, a vitória. A vitória só vem depois da presença e do combate. A cruz foi uma grande luta, não é? Tanto que o sol escureceu como um sinal dessa luta. A terceira etapa é a vitória. Ele ficou na sepultura. O que aconteceu na hora da salvação? Ele ressuscitou. Vitória. Sua luta tem vitória. Por que a gente se esforça? Porque a gente é masoquista? Não, a gente se esforça porque a gente sabe que daquele esforço vai nascer uma bênção, uma vitória. É tão bonito quando a mãe ou o pai olham para o filho e dizem: eu não me arrependo um segundo do que eu passei por você. Não me arrependo. É tão bonito quando a gente na igreja diz: eu não me arrependo um segundo de ter vindo à paróquia todos os dias da minha vida. Eu derramei meu sangue e agora eu vou colher a vitória. Estamos nessa etapa do reino, onde Jesus já é vitorioso, mas ainda não se manifestou. Vamos dar aqui um exemplo do que é manifestação. 2 palavras, Shekinah, epifania, em grego e em hebraico. O que é uma Shekinah? É quando Deus se torna visível. Agora, tem vento circulando ao redor desta igreja? Vocês estão ouvindo? Se estiverem, estão loucos, viu? Tem não. Não dá para ouvir. Mas tem. Mas quando o vento vem forte, aí a gente escuta o barulho, ou sente na pele o vento passando. Isso é uma Shekinah, isso é uma manifestação. Padre, por que isso é tão importante? Cuidado com este conceito. Invisível não significa inexistente. O amor que você tem por alguém é visível? É invisível. Ele é existente ou inexistente? Existente. Por ora, Jesus está assim. Ele está invisível, mas está presente. E o que é que a igreja clama todo dia, na hora mais importante da missa, que é a hora que a gente oferece? E o padre diz, né? Faz a oferta. Como é que a igreja responde? Anunciamos, Senhor, a vossa morte. A gente diz, eis o mistério da fé. O que é que vocês respondem? Anunciamos, Senhor, a vossa morte. Última palavra. Vinde, Senhor Jesus. É a palavra da igreja. Jesus se manifeste. Apareça. Se mostre para este mundo. Porque por ora o Senhor está se manifestando em nós. Por ora é indireta a vossa manifestação.
é por meio dos vossos súditos. Mas, Senhor, se manifeste, por favor. É uma palavrinha que a gente diz, inclusive na Bíblia, Maranatá, que quer dizer o quê? Aparece, Senhor Jesus. Última etapa do reino, quarta, ele vai se manifestar, e segundo ele mesmo, como um relâmpago. Faz tempo que não chove assim no Ceará, né? Tomara que comece logo. Inclusive a palavra Ceará, em hebraico, significa terra de trovão. Aqui, quando chove, tem muito trovão, e o trovão e o relâmpago estão associados. Vocês sabem disso, não é? Quem tem medo de trovão, de relâmpago, se enrola no lençol. Evita de ver a luz do relâmpago. Continua vendo. O relâmpago, ele é manifesto. Ele é um fenômeno. Assim como um relâmpago, de um lado do céu, eu me manifestarei. É a quarta etapa. Eu gastei esse tempo todinho só para dizer isso para você. De 4 etapas, 3 já se cumpriram. Você vai perder a paciência agora? Você vai perder a fé agora? Da terceira para a quarta etapa? Não, não vamos. Ah, padre, mas desde a época da minha bisavó, falam que o mundo vai chegar nesse momento da volta de Jesus. Escute, nós temos 2 escatologias. Nós temos a escatologia geral, final, e a escatologia pessoal. Se eu não conseguir ver a volta de Jesus, ele vai voltar para mim. Eu serei chamado. Ou vocês vão fugir? Não, não tem como fugir. Então eu tenho que esperar o meu Senhor. E o que ele vem fazer, Padre? Ele vem reorganizar todas as coisas. E precisa, porque o mundo está por demais bagunçado. E está chegando o ponto em que os bons não conseguem mais agir. É nessa hora que ele vem. E tem uma palavra que eu achei maravilhosa quando fui estudar. Como é que Jesus reina? Qual o único lugar que Jesus escolheu para reinar? Ele se sentou no trono de Davi em Jerusalém? Não. Mas ele se assentou em um lugar. Qual foi? Qual o lugar de madeira onde ele se assentou? Na cruz. Lá ele tinha coroa? Tinha. Tinha manto? Tinha. Tinha súditos? Tinha, os 2 ladrões. Um com raiva e um querendo ficar com ele, acompanhá-lo. Lá na cruz, ele tinha o título? Tinha. Inclusive na nossa paróquia, essa cruz é uma cópia da relíquia, da placa do nome de Jesus, escrito em 3 idiomas. Em latim, em grego e em hebraico. E o que está escrito lá em cima? Geralmente os romanos colocavam o crime que a pessoa tinha cometido. Qual é o nome que está? Qual é a frase que está escrita ali? Eu sei, padre, é INRI. Não, vamos com calma. O que está escrito? Jesus Nazarenus Rex Iudeorum. Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Não é um crime, é o que ele é. Ele ali está sendo coroado como rei. Daqui a pouco vamos cantar Lírio Branco. E nosso Senhor, na cruz, ele está com um gestual. Como é que está o corpo de Jesus na cruz? Ele está de pé. E como é que estão os braços de Jesus na cruz? Estão como? Abertos assim? Estão totalmente estendidos. Se você encontra uma pessoa que você gosta muito e ela abre os braços para você, o que é que isso quer dizer? Quer dizer o quê? Abraço, acolhimento. Por que os braços de Jesus estão abertos? E estão abertos permanentemente, porque foram pregados, amarretadas na cruz. Jesus é um rei que acolhe. Mas eu sou pecador, eu te acolho. Mas eu fui embora da igreja, eu te acolho. Mas eu estou com raiva do Senhor, eu te acolho. Braços abertos. Segunda coisa,
O que significam braços abertos? Braços abertos também significam poder entre a terra e o céu. Nós padres, não é? Diferente dos diáconos, vem cá, diácono, vamos agora. Cochilou, né, diácono? É rápido, é só mostrar a sua estola. O diácono, ele usa a estola desse jeito, que significa o serviço, o avental do serviço do diácono. Ela é transpassada aqui do ombro para a cintura. Só isso, diácono, volte a dormir. O padre, ele usa a estola em outro sentido. São duas faixas, dá para ver? Poder espiritual, poder temporal. Jesus Cristo está com os braços estendidos porque Ele reina sobre a terra e sobre o céu. É um gesto sacerdotal. De onde é que vem isso? Lembram de Moisés? A gente refletiu aqui há umas semanas atrás. Na hora da batalha contra Amaleque, o que é que fizeram com ele? Seguraram os braços dele para que a batalha fosse vencida no céu e na terra. E quem é que segura o braço de Jesus? Os pregos. Terceiro sinal dos braços. Nossos dois braços são iguais? São iguais? Este qual é? E este qual é? Então não são iguais. Eu tenho um braço direito e tenho um braço esquerdo. Padre, mas se eu trocar, fica trocado. Não dá certo. Não tentem fazer isso em casa, viu? O lado direito, segundo o judaísmo, representa o amor, o acolhimento, o perdão, o carinho. É o lado do pai. Não reajam agora, se acalmem. O lado esquerdo é o lado da justiça, da correção, da elevação. É o lado onde a pessoa é ali julgada. É o lado da mãe. E as mães são assim, não são? Quando o filho chega em casa, depois que faz uma coisa errada, a mãe olha e diz logo, não é? Pode falar. Tem alguma coisa errada com você. É o lado da mãe. Jesus diz que na hora do julgamento, ele vai reunir as ovelhas do lado direito e os bodes do lado esquerdo. Padre, o que tem de diferente aí? Vamos entender juntos? As ovelhas, elas têm 3 características que eu vou trazer. São várias, mas vou trazer só 3. Primeiro, as ovelhas são animais que reconhecem a voz do pastor e a voz dos estranhos. Discernimento. E é bonito o gesto. Quando vem o pastor, as ovelhinhas levantam a cabeça, que o pastor vem cantando. Aqui no Ceará dá até para lembrar. Já ouviram a expressão cantar boi? Já ouviram? Que o vaqueiro fica gritando, não é ali? Não vou fazer, viu? Por favor. Não peçam. Ali, não, de jeito nenhum. Ali, naquela hora, é para o gado ouvir e reconhecer. A ovelha, ela reconhece de longe. Quando um estranho fala, ela levanta a orelhinha, levanta a cabeça e fica discernindo. Quando não é o pastor, ela não segue. Quando é o pastor, o que é que ela faz? Ela vai correndo. Por isso o Senhor vai recolher. Padre, não entendi nada. Se eu caminho com Jesus durante a minha vida, na hora que Ele me chamar, eu vou reconhecer a voz dEle. Um dia desses eu estava aconselhando uma pessoa sobre isso. Padre, como é que eu reconheço a voz de Deus? Porque de fato é uma grande graça. Eu sei quando Deus fala comigo. Minha orelhinha de ovelha levanta logo. E eu sei que é Ele, porque eu reconheço a voz dEle. Segunda característica da ovelha. A ovelha também é um animal frágil. Tem ovelha que morre de susto. Sério. Tem ovelha que morre de susto. Ai, padre, a gente também. Tem ser humano que morre de susto, de ansiedade, de preocupação. Tem. De depressão, é a nossa fragilidade. Outra coisa da fragilidade da ovelha,
a ovelha só come onde o pastor manda. Ele aponta, aí ela come. Se ele não aponta, ela fica com fome até morrer. Aponta para a água e ela bebe da água. E a terceira característica, que é a mais bonita que eu acho. Por que geralmente no templo eles faziam ofertas de ovelhas? Por que Deus pediu para Moisés e todo o povo de Deus sacrificar ovelhas na Páscoa? Sabem por quê? Quando o pastor chega diante do altar, ele pega a ovelha, já lavada, já com a lã toda branquinha, ele põe a ovelha em cima do altar, e a ovelha não se debate, ela fica parada, porque ela confia totalmente no pastor. Ela fica deitadinha. Aí o sacerdote levanta a faca, corta o pescoço da ovelha com cuidado, não pode imprimir muita dor, corta e o sangue começa a jorrar. E a ovelha, sem entender, mas ainda confiando, não se debate. E o sangue vai descendo e ela apenas chora. Porque mesmo sem entender, ela confia no seu pastor. As ovelhas. E como é que são os bodes? Eu vou dar só uma característica. Assim que uma pessoa chega perto de um bode, o que é que ele faz? Ele dá 2 passos para trás e ataca com a cabeça. Porque o bode não quer ser pastoreado. Nosso Senhor está nos chamando hoje para sermos seus súditos, para reinar sobre nós. E Ele quer reinar sobre nós no silêncio da nossa alma. É assim que eu entendo esta solenidade de hoje. E uma curiosidade para a gente começar a fazer a nossa oração. Quem já foi lá naquelas praças de Nova York, tem uma lá no tal do Rockefeller Center. Lá fizeram uma escultura de um Atlantis. É um ser mitológico que segura o mundo. Depois vocês pesquisam em casa, agora não. Segurando o mundo. E a imagem é ele fazendo um monte de careta assim, segurando o mundo, todo torcido, porque o mundo é pesado. Aí teve um padre na França, isso já há alguns séculos atrás, que disse assim, não é assim não. Aí fez uma imagem de Jesus, criança, coroado como rei, segurando o mundo com a mão direita, sem fazer um esforço, sorrindo. É assim que Deus governa a nossa vida. Eu lhe pergunto, você quer viver como o Atlantis? Ou você quer viver com Jesus, que carrega o mundo nas mãos dele? E é verdade, nosso mundo está nas mãos de Deus. Padre, mas eu estou cheio de preocupação. Metade delas são criações suas. Metade. É certo o que eu estou dizendo. Metade é só sua preocupação mesmo. Não é real. Deixa Deus governar. Deixa Deus caminhar à frente. Vamos agora rezar um pouco. Abaixe a sua cabeça. Jesus, eu nem falei do Evangelho. Vamos falar agora na oração, né? Abaixe a sua cabeça. Nós vamos reviver esta cena do Evangelho. Jesus no seu trono de glória. Mas ali, Jesus está mostrando para nós que Ele é um rei rejeitado. Você não entendeu, meu irmão? Você vai fazer o bem, você vai se doar pelas pessoas e você será rejeitado. Vão dizer na sua frente, você é um bobo, você é um besta, você faz mais que os outros, você é um bobo. Todo mundo faz isso, você não faz, por quê? Nós seremos rejeitados, como Jesus.
Jesus é um rei rejeitado. O Evangelho de São Lucas é muito interessante. Diz que estavam todos plantados, observando Jesus. Ele caminhava, mas as multidões estavam plantadas. E naquela hora, os chefes dos judeus da época e os líderes dos romanos, que estavam ali representando a autoridade de Pilatos, eles começaram a dizer: seu nome não é Yeshua, seu nome não é Deus é Salvador, você não salvou um monte de gente, e agora você não pode descer da cruz? E uma vez rezando com essa palavra, eu fiquei muito tocado, porque Jesus me disse, essa era a minha maior tentação, descer dali e não terminar a obra de Deus. Não alcançar Adão, que estava morto no túmulo. Eu precisava ir até o fim. Não sei se você entendeu, mas eu vou tentar explicar por meio de uma analogia. Quantas vezes nós já dissemos assim: eu não mereço passar por isso, eu não preciso passar por isso, mas nós permanecemos como Jesus, porque é preciso concluir toda a nossa missão. Concluir. Padre, meus filhos sequer ligam para mim. Sequer, Padre, eles falam a bênção, Pai, a bênção, Mãe. O que eu faço, Padre? Dá vontade de desistir. Padre, meu casamento se transformou em um tormento. Eu quero ir embora do meu casamento. Vocês percebem porque que Jesus chama de tentação aquilo que os chefes dos judeus diziam: salve-se a si mesmo, viva para você, acabe com esse negócio de Salvador, de Yeshua, de Yahushua, vá viver sua vida. Jesus não dialogou com eles, porque nós não dialogamos com quem quer o nosso mal. Eu não dialogo com quem quer o meu mal. O Senhor é arrogante, não. Eu só não tenho muito tempo na minha vida. Meu tempo é para as coisas importantes, não é para debater com quem quer me derrubar. Por isso que Jesus sequer olhou para esses homens. Ele só disse: Pai, perdoa-lhes. Nessa hora, cumprindo o Salmo 22 e o Salmo 69, Jesus está ao lado de dois ladrões. Segundo os evangelhos apócrifos, eles tinham sido presos porque tinham roubado os tesouros dos impostos. De um lado, um ladrão diz: você não é nada, Jesus. Desça da cruz. Cadê a sua força? Mas São Dimas, do outro lado, olhando para Jesus, nos ensinou uma coisa. Ele viu Jesus cego do olho direito, porque um dos espinhos feriu o olho de Jesus. Ele viu Jesus com a carne já caindo do corpo, porque os chicotes, eles eram feitos com pontas de ferro, com bolas de chumbo, com pedras e com ossos de animais. E foram dadas em Jesus várias e várias chicotadas, ao ponto de, segundo o sudário de Turim, segundo o sudário,
havia partes onde os ossos já estavam expostos. São Dimas olhou para Jesus e disse para o outro ladrão: cale a sua boca. Nós merecemos castigo. Ele não. Ele é inocente. Como foi que São Dimas viu isso? Como foi que São Dimas olhou para aquele homem fraco, fragilizado dos golpes e disse: ele é inocente. Ele viu mais do que os outros. E ele, olhando para Jesus, disse: Jesus, Senhor, fixa-me no teu reino. Ele não disse lembra-te, ele disse fixa-me. É o verbo meinet. Constrói minha casa no teu reino quando chegares lá. Eu sei que o Senhor é rei e eu sei que esse mundo não pode conter o teu reino. Fixa-me contigo. Peça isso para Jesus também hoje. Fixa-me contigo quando estiveres no teu basileus, no teu reino, na tua glória. E Jesus conversou com Dimas, ele dialogou com Dimas, e ele disse: ainda hoje, nem terminará este dia, remerai em grego, ainda neste tempo, neste ciclo, ainda hoje, nesta sexta-feira, de hoje para amanhã, que já estava acabando a sexta, ainda hoje, fixarás a tua casa, estarás comigo no meu paraíso. Eu quero que você agora se aproxime da cruz de Jesus. É um exercício imaginativo. Chegue perto da cruz de Jesus. Você vai ver de um lado uma mulher, uma senhora, linda, altiva, santa, mas com os olhos cheios de lágrima, em pé, segurando os pés de Jesus. Quem é esta senhora? É Maria. Ao chão, um adolescente dos seus 14, 15 anos, chorando, é João. E do outro lado, uma mulher adulta, conhecida, chorando porque tiraram tudo dela. Madalena. Se aproxime de Jesus. E eu te pergunto, você veio até a cruz para zombar de Jesus, como essa geração faz? A nossa geração é uma geração que zomba de Jesus, que urina sobre crucifixos, que arromba sacrários, e não vou dizer outras coisas que vi. Jesus ainda é rejeitado. Eu te pergunto, você se aproxima para zombar dele também? Para dizer, cadê tua força? Cadê teu poder? Desce daí. Não. Eu não, Jesus. E eu quero que você também responda para ele. O que é que você veio fazer aqui perto da cruz? Respondamos cantando. Rabboni, meu Cristo adorado. Olhe, Jesus, eu consigo vê-lo. A coroa de espinhos não era só ao redor da testa, era como um capacete. E foi colocada com pancadas. Chegaram a rasgar o crânio. Ele nu. A coisa mais vergonhosa para um judeu é ficar exposta à sua nudez.
Esse é o meu Rei. Eu o vejo, eu o adoro. Isso é o que o mundo faz com as coisas de Deus. E não ache que hoje é diferente. Você sabe, quanto mais generoso você for, quanto mais bondoso você for, quanto mais santo você for, mais rejeitado você será. Você sabe. Benditos são aqueles que veem a glória de Deus em Jesus crucificado. Eu vejo a glória de Deus. Eu vejo a glória, a grandeza. Deus que desce até as profundezas da alma humana. Sabe o que eu rezei hoje com esse evangelho? Não me importa se me rejeitam, não me importa, porque eu sei onde estou, eu sei o que eu estou fazendo da minha vida. Eu estou na luta pelos meus súditos, Jesus diz. Nós temos que tomar uma grande decisão hoje. Eu vou caminhar com o Senhor para sempre. Para sempre. Porque eu o vejo, eu o enxergo. A mesma coisa que eu disse sobre a paternidade, nós podemos dizer sobre Jesus. Ninguém me amou mais do que Ele. Ninguém me amou. Ninguém me ama mais do que Ele. Eu não mereço ser salvo. Escutem a palavra, eu não mereço. Eu, Padre Elano, não mereço ser salvo. Mas pela evangelização, levando almas para Cristo, eu posso alegrar o coração dele. E é o que nós vamos fazer com a nossa vida. Nós vamos trazer as almas para o nosso lírio branco, que é Jesus. As almas da nossa família, a nossa alma, as almas que esperam. Vamos dar essa alegria para Deus. E eu queria nesta hora, terminando, você que veio com alguém que você ama muito para essa igreja, segure a mão dessa pessoa. Nós um dia estaremos no céu. Aqui na terra nós caminhamos juntos, mas é com doença, é com dificuldade, é com problema, é com discussão, é com disputa, é com males. Ainda tem a morte pelo meio. Mas no céu, nós ouviremos Jesus dizer: ainda hoje estarás comigo no meu jardim de delícias. A palavra paraíso significa isso. Paradeisons. É o lugar mais íntimo da casa. O lugar das delícias. Das frutas mais doces. Eu quero o teu paraíso, Jesus. Mesmo sem merecer. Se comprometa em levar essa pessoa cuja mão você segura agora para o céu. Eu quero o céu para você. Meus paroquianos, eu quero o céu para vocês. Eu quero tudo de bom nessa terra, não se preocupem, mas eu quero o céu para vocês. E quem for chegando primeiro, vai falando bem dos que ficaram aqui. Porque Ele nos levará.